Maravilha. Cadê aqui? Bom, então vamos lá. Vamos que vamos, né? Sexta-feira quente. Tá quente aí onde vocês estão? O Daniel é penetra hoje. O Daniel, ele é da turma de sexta, de sábado, mas hoje ele está de intercâmbio aqui. De intercâmbio, O Daniel é de uma cidade perto aqui de aqui de Sorocaba. A professora Gislaine e a Viviane são do Sul, né? Se não me falha a memória, né? A professora Gislaine é do Sul. Isso, eu sou do Sul. Eu sou de São Paulo. É de São Paulo. São Paulo. São Paulo tá quente. No frio aí acho que tá um pouco gelado, professor, ou tá tempo bom também? Aqui tá assim, ó, dentro de casa tá frio, na rua tá calor. Aquela umidade. Então, tava assim ó, alguns dias aqui em Sorocaba também. Aqui em São Paulo tava assim. Semana passada teve... Pode falar, Daniel. Eu tô do outro lado do estado hoje, na região de Araçatuba. O ar-condicionado, inclusive, tá ligado, que aqui eu tô suando. Esse tempo nosso aqui, né? Maluco. Semana passada, as professoras que tem mais, acho que 3 colegas do Sul, né? Isso. E tava um temporal danado aí, teve alguns que não conseguiram. Deu um vento, uma chuva forte lá, parece. Mas, enfim, é o nosso país, grandão, pequenininho, do jeito que é. Cada lugar parece que tem um clima, um tempo diferente. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. O que eu quero hoje falar com vocês, né? Eu preparei um vídeo de uma experiência que eu vou conduzir com vocês aqui, usando uma ferramenta digital que a gente conheceu semana passada, que é o Arduino Sai, sei lá. E vocês estão vendo aqui na minha mão? Sim. O que é isso daqui? Isso aqui são folhas, né? São folhas, essa maior aqui é folha de limão Tahiti, é que eu tenho o pé plantado aqui num vaso aqui em casa, então esse aqui é limão, essa um pouquinho aqui é de jabuticaba, e essa aqui é de acerola, tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai conduzir um experimento muito bacana, que dá para a gente usar com os nossos alunos, é uma sugestão, tá? Não que precisa ser feito exatamente aqui, mas é uma ideia, mas por trás disso, eu vou depois deixar algum desafio, vou pedir para vocês participarem de forma de debate, né, sobre algumas indagações que eu vou fazer. E aí, chegou aqui, o que aconteceu? Tá, não, aqui. Oi, professora Aline, seja bem-vinda. Aí, então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dividir a tela aqui com vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, maravilha. Se vocês puderem falar para mim se vocês estão vendo o vídeo, só me dá um aviso, alguém. Ele está parado. Tá parado. Começou. Tá. Vê se o áudio dele tá legal. Opa. Diferente, né? Com base naquilo da gente pegar a realidade do que os nossos alunos estão. Tá saindo o áudio dele? Tá. Tá, mas bem então baixinho. É porque a transmissão eu não consigo fazer ele mais alto, tá? Mas tudo bem, deixa ele andar aí, depois eu dou uma explicação complementar, tá bom? Vamos lá. Vocês estão hoje, eu vou propor para vocês uma atividade diferente, né? Com base naquilo da gente pegar a realidade do que os nossos alunos estão vivendo, da comunidade, do local que eles vivem. Bom, eu estou aqui com 3 plantas que eu tenho aqui, pé de limão Tahiti, jabuticaba e acerola. E aí, eu comecei a lidar com isso, e um dia eu estava aqui cuidando dessas plantas, podando e tal, e aí eu percebi nas folhas das plantas algumas particularidades diferentes dela. E eu peguei daí uma planta, uma folha, né, qualquer, pegada aqui mesmo, peguei uma flor, uma folha, e comecei a comparar junto com outras, né? Pá, caiu ali. E comecei a olhar, né, curiosidade minha, comecei a olhar e percebi que elas têm texturas diferentes. E aí, por algum motivo, eu olhei contra a luz do sol,
essas folhas e comecei a reparar que elas têm algumas particularidades, alguns microfuros, né? Ou seja, aí eu comecei a indagar, como é que será que essas plantas elas captam a luz do sol e será que elas captam com a mesma intensidade? Será que pelo fato delas serem diferentes, mais porosa, mais lisa, terem cores diferentes, né? Será que isso tem a ver com a forma com que elas coletam a luz do sol e elas, consequentemente, fazem a fotossíntese? Então, a gente vai verificar de uma forma, usando uma ferramenta digital, se isso é verdade ou não, beleza? Daqui a pouco a gente se vê lá na ferramenta. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, não sei se deu para ouvir o áudio, que quando a gente faz transmissão de vídeo, às vezes fica um pouco ruim, mas enfim, o que é? Eu tenho três árvores plantadas aqui, né? 3 plantas, uma de limão Tahiti, jabuticaba e acerola. E aí, como eu falei, eu estava um dia lá dando um cuidado para essas plantas, né? Que eu comecei a plantar devagarzinho. E aí eu estava lá e eu comecei a manipular essas folhas, né? Que eu estou aqui. E comecei isso foi, acho que, em 2020. E aí estava manipulando e eu percebi o formato diferente, a cor é diferente, vai ficar um pouco ruim de vocês enxergarem, mas a cor delas são diferentes, não só pelo tamanho, a ranhura, né, das flores, das folhas, né, ela é diferente também, certo? Mas, enfim, eu comecei a me perguntar, né? Lembrei, né? Resgatei aquela lembrança lá da escola, das aulas de biologia, as aulas de história, né? E comecei a ficar pensando, né? Lembrei principalmente de uma coisa que a gente ouve muito, a questão da fotossíntese, né? E tem que ser ouvido bastante essa questão do clima, conta da Amazônia e tal. Aí eu pensei, como é que essas plantas fazem a fotossíntese, né? E aí, quando eu olhei contra a luz do sol, eu reparei que existe alguns, parecem furos, né? Parecem microfuros nas folhas. E aí eu tive essa indagação. Se elas fazem fotossíntese, será que a luz percebida pelas plantas é igual para todas as plantas? Será que essa característica tem a ver de onde a planta vem? De repente, no sul, né, pegando um extremo sul, tem um clima diferente. Será que as plantas lá têm a folha tem uma aparência diferente? Ela tem essa questão da adaptação? Será que uma planta lá do Pará, lá do extremo norte, tem uma particularidade diferente? Então, eu, como não sou botânico, né, não sou entendedor da área, fiquei com essas dúvidas, né? E aí eu fui buscar, fui por curiosidade, ler um pouco, olhar. E aí, na época, eu fiz esse experimento com esse aplicativo que a gente viu semana passada, que é o Arduino Science, né? E aí eu falei, poxa, eu acho que eu consigo medir a quantidade de luz que passa por essas plantas. E eu descobri que a quantidade de luz, esses poros, né, por assim dizer, é a capacidade que a flor, a planta tem de absorver essa fotossíntese. E aí, não vou falar muito, mas eu descobri que a planta tem a fotossíntese clara, a fotossíntese escura, eu nem sabia disso, né? Mas foi muito bacana. Eu vou dividir com vocês aqui, então, deixa eu abrir aqui o aplicativo. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu verificar aqui só um minuto. Né? Cadê aqui? Tá. Mas antes, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês. Né? E aí eu gostaria que vocês dessem a sua contribuição. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no chat, mas eu vou ler. Tá bom? Eu queria que vocês se posicionassem com a seguinte pergunta, né, para vocês. Professores, né, professoras, né, podemos explorar problemas próximos à comunidade ou do aluno e desenvolver o protagonismo nos alunos com base nessas questões que a gente pode explorar que estão aí próximo deles? Né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vocês podem levantar a mão, aí eu vou organizando aqui pela fila, tá?
Aí, se alguém puder... Tá, a professora Aline, pode falar, professora Aline. Eu acredito muito no protagonismo, porque, assim, com relação à questão da comunidade dele, o que acontece ao redor dele, se a gente conseguir mostrar os problemas, eles sempre vão trazer uma solução. Pode ser que é uma solução viável ou inviável, mas eles sempre vão poder, eles sempre trazem uma solução. E assim é tentar trabalhar com eles, esses problemas, até encontrar uma solução razoável que, de repente, ele mesmo pode começar dentro da comunidade dele e isso transformar a comunidade. Eu acredito muito nisso. Que uma coisinha pequena, uma ideia, pode transformar uma comunidade, pode ser só uma rua, 3 vizinhos, e isso já vai fazer uma diferença. Tá, então a gente pode explorar então os problemas. A gente só tem que daí ficar atento com a realidade, o que tem próximo ali. Sim, né? Mas só quem pode trazer o que tem próximo é ele. Ah, legal, esse é bacana, porque quando eu peguei a planta, né, a flor, eu estava aqui de bobeira, né, então eu queria sempre pegar, eu gosto sempre de pegar coisas que estão ali próximas, né, bacana, maravilha, muito obrigado, professora Aline. Professora Gislaine, pode falar. Continuando o que a Aline falou, eu trabalho ciências e quando a gente entra na água, no ar, a conscientização deles, né, da separação do lixo, que é uma coisa tão natural dentro da minha casa, e para eles, às vezes, é uma coisa que, não, professora, mas só eu vou fazer. Aí eu sempre digo, mas é um que vai ensinando os demais. Ah, mas Aí eles começam a colocar todos os problemas que eles, né, acham. Eu digo, pessoal, não precisa, mas tem que ter um lugar só para o lixo seco. Eu digo, eu pego sacolinha. Eu pego qualquer coisa que tenha perto das minhas mãos e vou botando, separando lixo, e separo. Ah, mas na minha rua não tem coleta seletiva, não tem, né? Aí eu digo, pessoal, então vamos fazer assim, vamos nos organizar, vamos na prefeitura, eu vou junto com vocês, a gente pode, né, movimentar isso, vamos saber por que na rua de vocês não está passando. Aí eles, a senhora vai com a gente? Digo, vou, só. Claro que não agora nesse período, mas antes, né? Aí a gente fazia, mandava e-mail para a prefeitura, para o DMLU, assim. Às vezes nós não tínhamos resposta, retorno, né? Que às vezes era assim, era lá na comunidade, naquele beco, né? E às vezes não tinha nem como o caminhão passar, mas a gente ia atrás. A gente tentava mostrar para a prefeitura e para o DMLU que lá tem casa, que lá tem pessoas morando e que tem que ser recolhido, né? Então, dessa parte do lixo, de trabalhar, de separar, aí eu brinco com eles que nós temos aqui, eu faço aqui como se todo mundo soubesse, né? O Riacho Ipiranga, que ele atravessa Porto Alegre e quando chove muito, ele, né, sai para fora. Eu digo, pessoal, por quê? Porque no verão a gente vê sofá, a gente vê geladeira, a gente vê fogão no riacho, que nem o Tietê, como eu brinco com ele, né? Digo, lá em São Paulo também tem o que a gente tem aqui. Então, por quê? Às vezes o papelzinho da bala, né? Colocar dentro da bolsa, colocar dentro do bolso da calça. Ah, professora, mas é um papelzinho. Aí eu brinco com eles, aí eu já trabalho a matemática, digo, pessoal, o diâmetro do cano, vamos calcular, é 1, é 2, é 4 e fechar aquele cano. E a água não passa, né? Então eu falo muito, às vezes até eles dizem, agora a senhora vai começar a falar, né? Tipo, vou começar a falar, né? Porque eu acho muito importante, porque eu faço isso com o meu, que tem desde os 5, 6 anos, né? Desde que ele começou a ter noção da vida, eu estou sempre falando, mostrando, explicando, e eu quero passar isso, e tento passar para os meus alunos, né, e eu acho, e é o protagonismo, né, que eles terem esse incentivo de ir fazer, ir buscar, não é sempre fazer aquilo que já está sendo feito, é mudar o dia a dia deles, né. Entendi, compreendo. É aquela coisa de não fazer o que a gente manda.
Exatamente. Aí eu sempre digo, eu não estou mandando, eu estou falando, eu estou explicando, a ciência está dizendo para vocês, né? Porque é como ali mandar, Deus o livre, né? Até em casa, se tu manda, o filho só diz, não, estou pedindo, por favor, faz. Aí ele vai e faz, né? Mas é o mostrar. Eu digo para eles, eu não estou aqui falando alguma coisa que eu inventei, tem toda uma base científica, e eu mostro, converso. Eu sou muito de conversar com eles, sabe? Às vezes eu estou trabalhando lá a função exponencial, e aí acontece alguma coisa na sala de aula, eu paro, digo, tá, chega de matemática, o que está acontecendo, vamos saber o que é para trabalhar com eles, né? Entendi. Maravilha. Obrigado. Alguém mais? Tá, ok. Aqui em Sorocaba, né, é muito comum nas grandes cidades, às vezes a gente vê nas grandes cidades aqui próximo a São Paulo, capital, sempre quando chove, tem algumas situações similares a essa, de bueiros entupidos, né? Sorocaba tem, no centro da cidade, isso não era comum nos últimos 10 anos, isso tem ficado comum, algumas avenidas ficarem alagadas, né? Mas legal, bacana, eu acho que é isso mesmo, né? Trabalhar algumas questões nesse sentido. Bom, deixa eu dividir aqui, então, com vocês a tela. Deixa eu primeiro dividir aqui para me mostrar como é que eu fiz essa medição da luz, né, pela folha, e que isso gera algumas indagações e vai gerar o que a gente chama de interdisciplinaridade, porque vai buscar conhecimento também em outras áreas do conhecimento, tá? Então, deixa eu dividir aqui a tela, compartilhar com vocês. Espera aí. Peraí que... Deixa eu buscar aqui. Ué. Não apareceu. Espera um pouquinho, deixa eu sair e entrar de novo. Conectar. Vamos lá. Só um minuto, que acho que deu. Agora acho que vai. Não sei. Tá, agora acho que vai. Deixa eu dividir a tela de novo. Uma janela. Tá, acho que agora está aparecendo a tela do celular aí para vocês, certo? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo a tela aí para vocês? Tá? Então tá bom. Ok, maravilha. Então, eu vou usar aquele aplicativo lá do Arduino Science, tá ok? Já tem aqui um relatório de um experimento que a gente fez no último encontro, eu vou criar um novo. Então, eu vou ali no sinal do mais, vou escrever aqui... vou deixar em branco mesmo. Bom, o que eu vou usar? Eu vou usar o sensor de luz, tá? Então, o sensor de luz, ele está recebendo aqui luz da minha lâmpada que eu tenho aqui, tá bom? Então, vocês vão ver que ele tem uma quantidade ali de 86 lux. Bom, por aí já vale uma investigação. O que é lux, né? O que será que é lux? A gente sabe, eu sei que é uma medida, é uma unidade de medida da luminosidade, mas como é que ela, da onde que ela veio, quem criou, quem patenteou, quem inventou, quem mediu isso, quem balizou, eu não sei, né? Mas vale uma investigação de quem é isso. Bom, eu vou colocar, então, a primeira folha que eu vou colocar vai ser a de limão, tá? Da folha de limão, vou colocar em frente à câmera e vou cobrir o sinal da câmera aqui com a folha, tá?
Então, ó, perceba que quando eu coloquei a folha de limão, ela obteve, tá medindo, tá passando 2 lux, tá ok? Vou tirar a folha de limão e vou colocar de jabuticaba. Olha que interessante. Posicionar que está caindo. Olha que interessante. A folha de jabuticaba está passando 6 lux. O sensor está medindo 6 lux na folha de jabuticaba. Tá? Vou tirar a folha de jabuticaba e vou colocar a folha de acerola. Deixa eu posicionar ela aqui. Aqui, peraí. Aqui. A folha de jabuticaba, ela está passando 2 lux também, tá? Vou só ver se eu não medi errado aqui. A folha de limão está passando 0, tá? Eu coloquei errado. Maravilha. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês. Tudo bem? Vocês viram a diferença? Viu no aplicativo a diferença? Bom, então quando eu peguei, eu anotei aqui, ó. Anotei aqui, fiz uma anotação. Anotei, certo? E aí, a pergunta, né? Por que será que a folha de limão... Eu fiz esse experimento hoje à tarde com a luz do sol. A luz do sol deu outras medidas, tá bom? Deram outras medidas. Porque a luz do sol tem outros componentes na luz, né? Aí tem uma outra história. Por que será que com a luz do sol passou mais luz do que com a luz de uma lâmpada LED, por exemplo? Né? O que tem aí por trás? O que tem? Qual é a composição da luz do sol e qual é a composição de uma luz artificial? E, independente da fonte de luz, é perceptível que a folha de limão, do pé de limão Tahiti, ela deixou passar muito pouca luz. E foi assim também quando eu medi no ambiente com luz do sol. A folha de jabuticaba, ela deixou passar relativamente bastante luz. E a de acerola deixou passar um pouco. Então, se a gente tivesse que colocar na ordem, do menor para o maior, então passou nada de luz, limão, acerola passou um pouco e jabuticaba passou mais quantidade. Infelizmente não está dando para vocês manipularem aí, mas aí a gente começa a perguntar. Quando eu olho, quando eu passo a mão, né, eu estou aqui tateando, né, sentindo, né, fazendo aqui uma sensoriamento da folha de limão, eu percebo que ela é grossa. Ela é meio... Ela não é áspera, mas ela é meio rugosa, ela tem uma espessura, ela tem uma superfície diferente, ela não é totalmente lisa, né? E eu percebo que ela é um verde escuro, tá? E eu percebo, sabe aqueles nervos que tem na folha? Aqueles nervos? Parece que é meio bagunçadinho em relação às outras. Então, algumas observações, é maior. Pode falar. Professora Gislaine, quer falar? Fale. Não. Não? Então tá bom. A ranhura dela, né? Ela é um pouco mais rugosa, parece que ela é meio oleosa e ela vamos dizer assim, o acabamento dela não é muito bonito, né? Olhando assim, né? Vou pegar aqui a folha de acerola, que ficou na média. A folha de acerola, ela é menor, ela tem uma coloração muito parecida com a do pé de limão. Então, olha só, por aí já tem um indício, né? A cor é muito parecida. Então, por isso, deduzo eu, né, na minha falta de conhecimento, que pode ser por isso que ela passou menos, né? Estou aqui tateando. Porém, quando eu olho ela na luz, eu percebo que ela é uma folha muito mais acabada. Aquelas ranhuras, ela é melhor definida. E a superfície dela parece ser, ela é mais lisa do que a de limão e ela parece que é meio oleosa também, mas ela é lisa, ela é mais lisa que a de limão. A de jabuticaba, que deixou passar a maior quantidade de luz, essa daqui, ela é mais clara, o verde dela é mais claro,
o acabamento dela, aquelas ranhuras, são mais bonitas. Parece que a mãe natureza foi mais generosa com ela, por assim dizer, né? E eu percebo que ela não tem essa... parece que ela é mais fina e ela é mais lisa, a superfície dela. Bom, a partir dessas observações, será que a gente consegue tirar alguma dedução? Então, o que eu fiz aqui com vocês? Eu fiz uma medida usando um registro que não tem a competência ou a finalidade de ser perfeito, é só para a gente ter um padrão, e com base nesses números, eu comecei a fazer uma manipulação desses objetos de forma manual. E comecei a fazer com vocês aqui algumas colocações, né? E o que vocês acharam disso? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. O que vocês acharam quando eu fiz esse processo aqui? Lembrando da primeira pergunta que eu fiz para vocês lá, se é possível a gente colocar alguns desses problemas para os nossos alunos. O que vocês acham que eu fiz aí? Queria que vocês falassem um pouco. Daniel, quer falar? Fale. Consegue me ouvir? Que eu tive que trocar de dispositivo. Caiu a internet aqui. Estou te ouvindo. No 7º e 8º anos, a gente trabalha um pouquinho com plantas. E, inclusive, a gente faz uma coisa que tem no currículo do Estado de São Paulo, é separação por cromatografia. A grosso modo, seria socar a planta com um pouquinho de álcool e mergulhar um papel filtro e ver quais os pigmentos que tem na folha. Que aí, dependendo do pigmento, é o tipo de onda que ele capta, né? E também a capacidade de fazer a fotossíntese desses pigmentos. A gente tem clorofila A, B, C, xantofilas e um monte mais de pigmentos que interferem nessa absorção ou reflexão de luz, né? E uma coisa que eu faço com eles também, quando assim, a cidade é pequena, a escola tem uma praça na frente e uma no fundo da escola, vamos dizer assim. O quarteirão da frente, o quarteirão do fundo. A gente vai com um termômetro, a gente mede a temperatura na escadaria da igreja e vai para baixo da árvore e mede a temperatura, para a gente ver a absorção de energia, tanto luminosa quanto térmica, com os pequenos. Por exemplo, a gente fala, grosso modo, no 6º ano, e no 9º ano já trabalha o espectro eletromagnético. Ah, legal, bacana. Eu não sabia dessas particularidades que dá para eu sou biólogo, né? Ah, é verdade, tá vendo? E no colégio a gente trabalha comprimento de onda e tipos de fotossíntese. Bacana, legal. Quem mais? Tudo bem? Eu vou provocar, então. Professora Aline, lá. Professora Aline é engenheira, né? Aí. E aí, quero saber de quem tá meio fora, quem tá meio que peixe fora d'água aqui. Fala um pouquinho, professora. Não, assim, eu não gosto de biologia. Lá. Não gosto, Vamos não lá. gosto. Então, assim, às vezes eu tenho algumas ideias que aí eu preciso da ajuda dos meus amigos e pensar na questão mínima. Eu tenho aquele insight, assim, e daí eu achei muito legal o trabalho que o Daniel desenvolve lá em São Paulo. Assim, trabalha várias coisas. Entendi. Mas também você poderia botar algumas coisas do dia a dia, como fotocélula, no caso, o uso do desenho, ela poderia usar também de uma forma mais grotesca, vamos dizer assim. A fotocélula com um LEDzinho. Aí, no caso, não precisava do aplicativo para poder testar. De repente, passava assim a luz e você conseguiria testar. E é uma coisa baratinha, que é menos trabalho. A professora contribuiu, trouxe um mecanismo alternativo, né? Assim, não vai fazer que nem o aplicativo, aquela coisa toda, mas eles vão conseguir ver assim a luminosidade do LED, uma caixinha. E nessa alternativa que a professora me passou, que áreas do conhecimento estariam envolvido nisso, aproveitando o conhecimento da professora, que já que ela deu uma ideia nova, vamos explorar. Pode falar, Daniel. Só ligando com o que nós fizemos no outro curso, né, Flávia? A gente pode usar o Arduino ali
com LED RGB e ver qual frequência melhor captado ou refletido ou passa pela folha. Mas aí o Arduino dá um pouco mais de trabalho, você tem que ter um Arduino. Mas aí o DR só botar assim com LEDzinho. R$2 já resolve. Mas o lado bom disso é que a gente larga a ideia para o aluno e ele vai atrás, né, professor Daniel? Ele vai atrás do LED, ele vai atrás do que ele pode fazer para facilitar. Eu nunca trabalhei essa parte de plantas, como eu trabalhava muito a matemática, eu trabalhava muito com parque de diversões, e eles faziam os motorzinhos assim, e eu dizia assim, professora, eu não estou conseguindo fazer funcionar. Eu digo, tá, deixa eu pensar. Aí eu parava, começava a olhar, e eles mesmos, Sora, eu errei aqui, aqui eu tenho que organizar. Mas quando tu começou a falar, professor Flávio, da cor, da luminosidade, eu pensei na pigmentação. Até eu fui buscar rapidinho no Google qual era a diferença das cores para ver, e achei muito interessante. Eu vou começar a usar o Arduino nas minhas aulas de ciências do 9º ano, né? Agora nós estamos em final de trimestre, avaliações, essas coisas assim, mas agora em seguida eu vou começar a usar, e vou usar o seu experimento das folhas. Pedir para trazerem as folhas que eles têm em casa, né? Então, e eu achei legal o que nem a professora Aline colocou. Então, perceba que o Daniel, ele trouxe uma experiência, né? A professora Aline deu uma outra alternativa, e o legal é que aí a professora Gisane trouxe essa informação que deixa o aluno se virar, né? Eu achei você bacana. Só tem que direcionar um pouquinho assim. Exatamente. Tem isso aqui, e agora tu dá teu jeito. O que mais tem experimento no YouTube. Olha, e eles vão buscar, e é uma coisa assim que depois eu faço a feira de ciências e aí a direção entra primeiro para olhar, eles dizem, Gislaine, foi tu? Digo, claro que não. Claro que não sou eu que construo, é eles, mas tu tem certeza que tu não... Digo, claro, a gente direciona, a gente, quando tenho... professor, eu quero fazer um motor tal. Não, eu digo para eles, voltem, vamos ali no YouTube, ver uma coisinha acessível, o que dá para fazer, né? Mas assim, ó, é fantástico, é bem aquela coisa, tu larga a ideia e tem que dar o protagonismo para eles têm que pensarem nas soluções, porque a vida é isso, né? A gente vai tropeçando, vai levantando, vai aprendendo e vai acertando. Eu sempre digo para eles. Mas esse negócio do LED é a primeira vez que eu trabalhei com LED. Eu tinha trabalhado na faculdade e depois, assim, eu trabalhei muito tempo, mas física, e depois eu vim para o fundamental. E eu tinha medo, porque eu não sabia como é que eles iam trabalhar, e aí no 7º ano, feira de ciências, o que eu vou construir da matemática? E eu brinquei com eles, vamos fazer um parque de diversões? Aí diz um assim, bem luminoso, Sora, eu digo, o mais luminoso possível. E aí eles trouxeram os LEDs e construíram, e as luzinhas de Natal e tudo, assim, ó, é bem... E aí eu comecei a me dar por conta que é tu dar ideia, né? Ou às vezes tu deixar eles pensarem na ideia. Tanto que no outro ano o assunto era sustentabilidade, e eu digo, tá... E eles já tinham essa cultura, assim, de no 7º ano fazer parque de diversões em matemática. Digo, tá, mas o nosso termo é sustentabilidade. Aí diz um assim, vamos fazer um parque sustentável. Aí eu digo assim, vamos. E aí eles fizeram com um pãozinho de picolé, com garrafa PET, sabe? A roda gigante girar com um pauzinho de picolé, com um pauzinho... Eles fizeram as cadeirinhas, assim. Eu digo... E aí o bom é que eles envolveram a família inteira, sabe? Era a mãe me ligando, professora, eu não consigo montar a cadeira. Eu digo, tá. Aí eu fazia, às vezes, no celular mesmo. Agora a senhora engata ali, engata aqui, né? Eu trabalho muito essa parte, assim. Isso me faz muito falta. É uma consultora online, é uma professora consultora. Legal. Professora... Uma coisa também que dá para trabalhar com a matemática é você montar um circuito com massinha. Massinha condutora e massinha isolante. Eu vou até anotar, Aline. Tem um blog chamado Tem Menina no Circuito, que é daquele UFRJ. Aí eu
eu levei isso para os meus alunos do técnico, e só que aí eu dava porque assim, como a gente trabalha com era elétrica, eu tinha que dar primeira e segunda lei de Ohms. Então, eles tinham que medir a resistividade, tinham que medir tudo. Mas eu dava as instruções, ó, o circuito só pode ter 2 metros de comprimento. Você vai ter que trabalhar com 2 metros. Como você vai organizar o circuito? Não sei. Ele tem que acender 3 lâmpadas e ter 2 chaves. Se vira. E eles se viram. O problema é fazer a massinha. Aí cobre que a massinha não dá para você fazer a massinha no começo da semana para o final de semana. A massinha dá um trabalho. Como é que vai fazer o isolante? Tipo assim, gente, um fio. Pensa no fio. Tem um condutor e você tem um isolante por cima. Ele dá muito trabalho, assim, não sei, eu quero os 2. Então, você vai e monta. Aí, assim, a chave faz com papel alumínio. O LED até eu disponibilizei para poder ficar mais fácil, que lá era mais complicado, mas teve uns que usaram umas lâmpadazinhas de negócio de carro, alguma coisa assim. Eles pegam muito o carrinho, a lâmpada daqueles carrinhos de como é que se diz? Controle. De controle, né? Aí eles pegam aquelas lâmpadazinhas, aí eles tiram com um cuidado, porque aí fica o positivo e o negativo, assim. Eu fico olhando e o mais legal é que geralmente o mais cuidadoso é o que mais incomoda, né? E ele gosta, eles se entregam nisso, é uma coisa fantástica, né? Legal, bacana. Professora Vivi e Anaí querem falar, porque senão a gente... Querem falar um pouco da experiência de vocês? Oi, Flávio. Não, eu tô aqui pensando, ouvindo, né? Tá. A minha formação é para a área de artes, e aí, quando você falou das texturas, já logo lembrei das texturas de arte, porque eu trabalho muito com frotagem, então eles pegam a folha, põe o papel sulfite por cima e passa o giz para verificar essa questão das texturas. Quando o Daniel falou do experimento ali com as folhas, né, para ver a cor, eu achei super interessante, porque tem tudo a ver também com a arte que a gente, né, para conhecer os pigmentos naturais, ver a coloração, então eu já comecei a pensar em desdobramentos, né, com esse viés artístico. Legal. Aí a Aline veio falar da lâmpada LED, aí a gente cai na questão da cor luz e da cor pigmento, que dá para traçar um paralelo para eles entenderem que a cor luz é de um tipo, a cor pigmento é de outra. Então, já estou aqui pensando, né, outras coisas que daria para desmembrar aí, outros campos do conhecimento voltado para a área de artes a partir, né, de uma coisa simples que a gente tem, né, no quintal, né, às vezes no jardim, numa floreira do próprio colégio, enfim. Então, estou aqui observando, ouvindo e estou pensando aqui as possibilidades. Ok. Professora Anaí, vai lá. Não estamos te ouvindo. Agora, fale. Tá, não. Você está me ouvindo? Agora foi. Não? Agora sim. Foi. Beleza. Pois é, eu estou aqui aprendendo bastante, porque eu sou da área da letras, né? Então, assim, a minha questão, o que eu faço, assim, eu procuro com eles, assim, mais questões que estão em pauta, né? E levar para dentro da sala de aula, discutir, e como, né, que eles produzam textos, tento mostrar para eles, assim, por exemplo, que alguma coisa que não está legal na rua deles, na escola, como é que a gente pode reivindicar isso? Bacana. Né, vamos fazer uma carta aberta, vamos fazer algum requerimento. Até achei bem interessante, porque eu sempre trabalhava muito com eles, e um dia achei muito bacana, porque aqui na minha cidade tem um caminhódromo, né? E fizeram uma ciclovia muito mal feita. E aí, esses dias eu descobri que eles taparam de requerimento na prefeitura reclamando da ciclovia, né? Daí até eu comentei com os professores, as atividades do Classroom não estão fazendo nada, mas lá na prefeitura eles estão reclamando de tudo, porque eles aprenderam a fazer requerimento, e eles estão reclamando do que eles podem lá, estão reivindicando área de lazer, ciclovia, lugar para caminhada, sinalização, sabe?
Isso eu achei muito, muito bacana. E como é que eles fazem esse requerimento? É online? Eles escrevem? Explica um pouco como é que é a mecânica disso. Eles escrevem, daí um menino era estagiário, um aluno meu era estagiário da prefeitura, ele levava lá, protocolava tudo, daí eles combinavam, eles tinham um grupo eles montaram um grupo de pessoal que andava de bicicleta, né, da gurizada. E aí eles ali no grupo eles combinavam, né? Olha só, vamos mobilizar. E daí eles aprenderam como é que fazia e vamos indo. Agora eu escrevo, agora você escreve, agora você faz, agora você manda lá, você escreve, manda um e-mail para a prefeitura, você vai na Secretaria de Obras, sabe? Isso eu achei muito bem bacana. E daí, legal mesmo. Oi? Legal, muito bacana mesmo. Então é isso, e daí mais no quarto ano, né, que eu trabalho com os pequenos, e eu na verdade eu peguei ano passado, né, veio no colo, assim, porque eu recém tinha começado a segunda licenciatura em pedagogia, e aí veio a pandemia, a gente foi para o online. Nossa. E agora a gente está aqui na nossa escola, que a gente começou no presencial, até comecei a fazer alguns experimentos, e eu vi que eles gostaram bastante, né? Mas tudo é muito restrito, as atividades que a gente podia fazer dentro da sala de aula. E agora foram suspensas novamente as nossas aulas, né? Porque teve vários casos de Covid na nossa escola. Sim. Então, aí eu estou escutando aqui, estou aprendendo como é que eu posso colocar isso para o online, né? Da nossa realidade, para o ensino médio, né? Como é que eu posso fazer, porque isso é uma coisa que eu nunca entendia muito bem, como é que eu ia trazer esse protagonismo, assim, para a gurizada. Mas por isso que eu estou ouvindo, quietinha aqui. Tá certo. Vai lá, uma sugestão. Obrigado, Anaí. Uma sugestão, você trabalhar com a massinha, você pode trabalhar uma tabela verdade ou então comandos lógicos, principalmente o E e o OU. Então, um circuito de série é uma lâmpada do lado da outra, aí ele é um E, que é um somatório. Quando você... Eu vou tentar fazer uma atividade dessa lá no museu. Quando você vai trabalhar o OU, ele vai por um caminho ou vai pelo outro. Então, para poder acender a lâmpada. Então, é um circuito em paralelo. É normalmente o que pode acontecer na casa deles. Quando queima uma lâmpada, tudo apaga, porque o circuito da casa dele está em série. Então, ele tem que substituir pelo paralelo para poder, se uma queimar, as outras vão estar acesas. Legal. E daí como é que eu aprendo a fazer esse negócio aí? Porque aí tu colocou ali aquele... Tu falou... Tem menina no circuito. Tá, eu já tinha anotado. Lá eu consigo aprender. Porque você pode fazer massinho. Então, eu vou botar meu e-mail aqui, você me manda um e-mail. Tá, mas beleza. Uma coisa legal, que vocês estão no Telegram, vocês podem usar aquele meio de comunicação para se falarem, tá, gente? Então, a professora Aline deixou uma ideia, vocês mandem mensagem para ela, né? Pede ajuda. Né? Eu posso demorar a responder um pouquinho, mas... Não. Aí cada um, mas vocês podem usar aquele mecanismo de comunicação, tá? Lá eu criei para a gente se falar dos encontros, mas lembre-se, vocês podem usar ele para conversar entre vocês, tirar dúvida entre vocês e conversar entre si, até para trocar experiências, tá bom? Eu não olhei. Você mandou o artigo? O artigo, se diz o texto lá do Edgar Morin? Eu mandei. Porque eu não tive tempo de olhar o Telegram. Mas eu mandei por e-mail também, se não me engano. Mas eu não mandei. Para a professora Aline, normalmente é no sábado ou na sexta? Acho que eu botei sexta. Qualquer coisa me cobra, eu mando de novo. Mas eu mandei, tá? Eu ia perguntar à professora Aline, como é que é essa construção de massa? O que tem ali? Mas, porque eu estou perguntando por quê. É uma área, porque tem áreas que a gente não conhece, que nem a professora Gislaine, a professora Anaí, o Daniel, a Vivian, colocaram aqui. Mas e quando não é uma área que eu domino, como é que faz? Como é que faz isso? Então, a massinha tem várias receitas na internet. Uhum. Então, aí no caso, eles podem buscar que eles melhor vão se adaptar. Então, o que é mais fácil achar? Por exemplo, vi um grupo que tinha água destilada. Aí eles não quiseram comprar água destilada, eles destilaram água. Entendi. Legal. Tá, mas como eles fazem a massinha... Podem fazer ou pode ser massinha comum. Pode ser comprada. Pode ser essa massinha comum. A isolante você não vai conseguir a massinha comum, mas a condutora, ela serve. Tá.
Deixa eu aproveitar que vocês estão falando tudo isso, e com relação a isso, como é que vocês enxergam, como é que vocês, quando vocês propõem essas atividades na escola de vocês, como é que vocês são vistas pelos seus colegas de trabalho? É de forma positiva? É negativo? Como é que é isso? Pode falar, completamente negativa. Depende da situação. Aquilo que não cheira bem ou não é bonito, você não é bem visto, né? Por exemplo, trabalhar com fungos e crianças, deixar pão embolorando ou coletar micro-organismos no ambiente. De modo geral, os seus colegas olham assim, de forma, pô, legal, o Daniel tá envolvendo a escola, tá envolvendo outros professores para ajudar em alguma área do conhecimento. Isso sim. É positivo ou é negativo? É positivo. Tá. Às vezes eles não gostam porque eles querem fazer as coisas da sua aula na outra aula. Tipo, eu passei uma experiência, por exemplo, como eu citei lá, coleta de fungos. Ele pega a gelatina na plaquinha e vai passando pela escola. Depois ele tem que fazer um relatório, como foi a coleta, qual foi o resultado, vamos dizer assim, qual criou maior quantidade de fungos. Eles atormentam o professor de português. Qual a estrutura do texto? Legal. Aí o professor de português não está muito bem naquela área. É esse ponto que eu quero chegar. Por exemplo, você não vai trabalhar, o professor Daniel é biólogo, né? Ele lida com a parte de biologia, mas ele não é da área de português. Então, você vai pedir ajuda para o colega para ajudar a estruturar esse texto. Por exemplo, eu iria pedir ajuda aqui para a professora Naí para estruturar esse texto. Né? Isso é positivo, então, lá na sua escola. Sim. Tá. Sim. Perfeito. Professora Gislaine, pode falar. Assim, é positivo, tá? Quando finaliza, quando eles estão vendo o resultado. Agora, no momento, assim, que eu precisei da professora... Eles precisavam da professora de artes, porque eles estavam fazendo os cartazes, estava uma poluição. Eu dizia, pessoal, é uma poluição visual. Mas, Sora, tá bonito o pica-pau laranja, sabe? Aí eu pedi, digo, Tainá, que é a professora, digo, Tainá, me ajuda. Aí ela já não, sabe, aquela coisa assim de, tô indo. Ou o português, não que eu não saiba português, mas às vezes você está escrevendo, né? E eu pedi à professora de português, a senhora pode dar uma olhadinha nos cartazes. Aí eles chegavam muito felizes, assim, ai, senhora, olha meu cartaz. Ela pegava e abria, sabe aquele aplique? Aqui tá o erro, mas via assim que não era aquela coisa de fazer essa interdisciplinariedade que a gente tanto busca. Eu não sei, a minha área da física, ela me dá uma abertura tão grande dentro da minha área que eu gosto de trabalhar com artes, com português, com geografia. Quando eu faço Feira das Ciências com sextos anos, que são sólidos, que eles pegam sólidos pelo mundo, né? Onde é que tem uma pirâmide, eles vão lá no museu em Paris, sabe? E aí tu tem que saber história, como é que foi a localização, aí eu quero trabalhar geografia e história. Às vezes elas não querem. Entendi. Aí depois, lá na feira, elas começam, mas eles não sabiam onde é que ficava isso. Tá. Mas tu ajudou? Não custa, né? Eu sou uma e tinha 4 turmas. Entendi. Né? Então, aí às vezes o resultado é bom, às vezes eu canso, sabe? Tá. Quando termina a feira de ciência, eu digo, graças a Deus. Mas durante a feira, sim, eu me envolvo muito, que se falarem, falem, eu não tô nem aí, sabe? Tá. Mas eu já ouvi muito. Tá certo. De dizer assim, mas a Gislaine basta de incomodar, sabe? Aí eu digo, então tá, eu incomodo, certo? Eu nasci para isso. Né? Que é isso, professora. Muito obrigado. Professora Aline, quer falar? Fale. Na minha experiência que eu tive, foi péssimo, porque todo mundo desacreditava no trabalho, até mesmo o coordenador, quando viu o resultado, queria tirar foto. Mas o resultado positivo. Mas eu acredito mesmo que no resultado negativo, todo mundo tem que participar. Aí, por exemplo, a gente foi para uma feira, eu fiquei que nem uma louca, indo para a escola todos os dias, fora do meu horário, no horário deles, eu tentava me encaixar.
para a gente conseguir fechar todos os trabalhos, vai poder ir para a feira. Quando o professor percebeu, o coordenador no caso, estava tudo ok, já tinha conseguido ônibus, já tinha conseguido comida, água, no último dia, a premiação, ele queria ir. Mas isso todo mundo estava me criticando, porque eu estava inventando moda. Ninguém queria ir me acompanhar, porque era longe, porque não sei o quê. Quando chegou o momento, aí eu falei, não. Uma briga, porque a diretora me chamou, né? Eu falei assim, não, ele não vai. A foto ele não vai, porque ele já fez isso antes. Entendi. Não adianta você não trabalhar, você só querer colher os louros dos outros, mas na hora de trabalhar mesmo não querer. Entendi. Falar que eu sou doida, que aquilo ali não tem nada a ver com a disciplina, inventa um monte de coisa, porque ninguém quer fazer. Se isso dar certo, a diretora vai cobrar. Então, vocês não fazem também. Então, era uma forma de boicotar, que todo mundo, para ninguém ter que fazer. Entendi. Pensei que, pelo menos, ele não foi, a gente venceu, ganhamos um monte de medalha, eu tirei muita foto, e ele continuou em casa. Ei, que maravilha. Tá certo. Professora Anaí, apareceu a sua mão aqui, sumiu rapidinho, não sei se foi falha, não sei se a professora quer falar. Tá me ouvindo agora, né? Tá, sim. Tá. Na minha escola, assim, ó, tem um grupo de professoras que topa tudo e vamos lá, vamos fazer. Daí tem um outro grupo de professoras e daí já chega assim, não, lá vem a fulana inventando moda. Daí esses dias até uma professora queria fazer um projeto e coisa e tal, bacana, nos convidou para fazer ali, né, o pessoal do 1º ao 5º ano, aí já veio duas assim, viu? Ela vai vir, a fulana vai vir te convidar, porque ela sabe que tu vai querer fazer, que tu topa tudo. Mas tu não topa, viu? Porque é só trabalho pra gente. Eita, aí fica assim, né? Fica o pessoal... Entendi. É complicado, né? Tu tem que fazer do que nem ali a prof, tem que ir, já era, e matar no peito e vamos lá, né? Entendi, tá certo. Ok. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, com base nisso que vocês estão me falando aqui. Eu fui escrevendo, eu vou colar aqui. Perfeito. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês resolveriam isso, então, né? Eu coloquei aqui, mas eu vou ler, né? Esse experimento que a gente fez da folha aqui, eu usei, ou alguns dos experimentos que vocês citaram aí, não precisa ser exatamente essa é a sugestão. Como é que vocês fariam isso? Só que não pode usar recurso digital, tem que ser usado só recurso analógico. A minha pergunta é a seguinte, como é que vocês se viram? Imagine que vocês voltassem lá no século XVIII e vocês tivessem que fazer tudo isso agora, só que não tem computador, não tem celular. Como é que vocês se viram com esses... Como é que vocês se viram para desenvolver alguma atividade prática usando recursos analógicos, sabendo que existe um recurso digital? A professora Aline coçou a cabeça e está pensando. Mas fala aí, Daniel. Por exemplo, a questão de a professora de arte, luz e cor, seria lanterna e papel celofane, para ver qual reflete, qual absorve. Legal, né? Interessante. É uma coisa simples que está também no currículo que a gente dá para trabalhar. Certo. Quem mais? A professora Aline está assustada. Calma, professora Aline. A professora Aline é engenheira, está pensando, você mandou eu voltar para o século XVI, eu vou embora, Flávio. Dá para fazer com a lupa, direcionar a luz e aí incidir sobre a folha também, para ver. Eu faço com papel, né? Pega fogo, eles adoram pegar fogo. Como é que a senhora conseguiu? Eu digo, agora vocês vão estudar. Né? Mas a minha hora que tu começou a falar, me veio o direcionamento do raio de luz com a lupa, né? E a folha, para ver qual é a quantidade de luz que vai passar em cada tipo de folha, né? Tá certo. Quem mais? Lembre-se, tem que ser analógico, não pode ser digital. Ai, caiu. Olha lá. Tá certo. Nessa questão também, acabei de pensar aqui,
Nossa, espera lá. Como a professora disse, se eu concentrar a luz com uma lupa, pôr a folha, e tiver alguma forma de observar com o espelho do outro lado, por uma sequência de papéis vegetais, tá? Passa por 2, ou pela folha de sulfite, passa por 4, passa por 6, que aí eu estou medindo a quantidade de luz que passa também, consigo ver alguma coisa assim. Legal, gostei. Com a garrafa PET também, agora tu botou, dá para botar água, pode ser uma água filtrada, e aí faz a quantidade do sol, de luz que vai passar pela garrafa PET, porque desvia, né? A refração, dá para trabalhar essa parte também. Legal. Maravilha, acho que tá legal. Eu com a professora aqui, a professora Aline é engenheira e eu aqui da computação, nós tomamos uma aula agora, né, professora? Tá vendo? Nós tomamos uma aula, mas legal, eu gostei da ideia do papel, gostei da ideia do laminado, a professora deu a ideia da garrafa PET, né? Porque nem sempre a gente tem os recursos em sala de aula, e a gente tem que ter... Então, lembre-se, né, esse experimento que eu usei o aplicativo, ele não tem a finalidade de ser 100% correto. Eu também não sei se essa passagem de luz ela está 100% correta, porque isso afeta, isso tem a ver com a qualidade do celular, a qualidade da câmera, né? Todo celular tem câmera, né? Todo celular de 2015 para cá tem câmera. Pode falar, Daniel. A questão se a folha é extremamente lisa ou ela é meio torta, você colocaria uma lâmina em cima da folha para achatar, para ver, para não ter luz entrando por outros ambientes, por outra parte. A ideia não é você fazer um processo desse que eu fiz e falar, agora eu descobri como é que... Não, a gente sabe que tem que investigar mais isso, né? Mas é o start, é o insight, né? Legal. Hoje o nosso encontro vai ser curto. Eu queria eu vou mandar para vocês, eu vou dividir a tela aqui com vocês, que eu vou fazer que nem na semana passada, tá? Eu vou mandar depois, eu vou mandar sábado à tarde para vocês preencherem um documento para mim. Eu vou mostrar aqui para vocês antes da gente terminar, tá bom? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. A hora que aparecer aí, vocês me falam. Apareceu. Apareceu? Então, olha só. Opa, apareceu então? Está visível? Então, vamos lá. Eu peguei esse experimento, então, eu vou dar um caso fechado aqui para vocês. O que eu quero que vocês preencham para mim? Eu quero que vocês completem esses espaços que estão em branco, tá? Então, por exemplo, que nível escolar vocês trabalhariam esse experimento aqui, tá? Qual vai ser a estratégia de trabalho? Individual, em grupo, né? E eu gostaria que vocês colocassem, né? Quais disciplinas da área do conhecimento vocês conseguem identificar nesse projeto, tá ok? Se vocês, lembre-se, é a percepção de vocês, tá? É vocês que vão colocar isso. Os códigos da BNCC que vocês acham ou podem estar relacionados, mas é opcional, tá ok? Quais as tecnologias digitais e analógicas vocês enxergam que estão envolvidas no desenvolvimento desse projeto, né? Qual a contribuição de cada um do acrônimo, do STEM, está envolvido nesse experimento? E eu queria que vocês colocassem uma sequência lógica aqui para mim, uma sequência lógica de como é que vocês desenvolveriam esse projeto, tá? Então, pense, é algo que vocês vão preencher com a percepção de vocês, tá bom? Eu vou mandar esse documento para vocês amanhã à tarde, e aí vocês me devolvem ele quando possível ele preenchido. Tudo bem? Tranquilo? Eu ainda posso mandar aquele plano de aula? Pode. Esqueci. Não, fique tranquilo. Eu tinha esquecido. Lembrei hoje. Fique tranquilo. A gente precisa... lembre-se, esses encontros nossos aqui, ele é uma pesquisa onde eu, na prática, eu não vou levar nada para vocês, é vocês que vão trazer para mim, tá? Então, eu preciso de alguns dados.
Por isso que não é um curso, por isso que não tem certificado, porque tem que ser voluntário. Vocês têm que contribuir com aquilo que vocês acham que vocês têm que contribuir. Eu não posso pressionar nada, tá? Então, pode me entregar quando vocês quiserem, tá? Esse processo aqui também. Professor Gislaine, pode falar. Não, o senhor falou que é o senhor que está aprendendo, mas eu estou aprendendo tanta coisa que o senhor não tem noção. Assim, esses insights que o senhor fala, chega a dar, assim, uma onda gigante na minha cabeça de insights, coisas assim. Quando a Aline falou da massinha, eu já viajei no tempo e no espaço, sabe? E o plano... Eu tinha terminado o meu plano. Aí eu mandei perguntar para o senhor se era Word ou se era PDF. E entre as respostas, eu não sei aonde que eu cliquei e o plano salvou. Só que eu não sei aonde. E aí eu fiz outro. Acontece. Mas fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. E uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade é assim, ó, eu faço o plano, eu faço aquele rabisco, tá? E às vezes eu tô na sala de aula e começa a me dar esses insights, e eu começo, às vezes, fazer na sala de aula. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, muito grande de botar tudo no papel, porque é na hora que tu tá trabalhando, que tu tá vendo o aluno desenvolver, e tu tá buscando aquele que tá quietinho, que tu tá, mas o que eu vou fazer? Vou fazer um circuito de massinha, aí eu vou ter que ter massinha... Eu vou ter que começar, eu estoco as coisas, às vezes, no meu armário, porque aí me dá os insights e eu saio fazendo, sabe? Sabe o que eu faço? Às vezes eu estou dirigindo o carro, às vezes eu estou... É sempre assim, vem uma ideia de algum projeto, alguma coisa que eu posso fazer, eu abro o gravador desse camarada aqui e falo. Aí depois, na hora que eu tiver um tempo, eu ouço e coloco isso num papel, num caderno, em alguma coisa. Sabe, professor, que a supervisora me chamou e disse assim, vamos fazer robótica na escola? Aí eu disse, vamos, muito show, eu adoro, quem é que vai me ajudar? Aí ela me olhou, digo, negativo, não. Essa é a parte importante, quem vai te ajudar? Eu digo, eu tenho 8 turmas, como é que eu vou fazer com 8 turmas? Não, nem só essa questão, é porque, assim, eles ficam tão fascinados com as coisas que eles querem levar. Você controlar isso também é complicado. Aí eu disse para ela, digo, olha, me dou muito bem com ela, digo, até eu vou pensar, que seria para 2020, ela me disse 2019, digo, eu vou sentar nas férias, eu vou pensar, porque, olha, eu vou esquecer tudo que eu já tenho feito e vou me dedicar à robótica. Tu tem certeza que eu vou conseguir fazer, né? Não que eu não consiga, mas eu vou conseguir dar conta do todo sozinha? Aí ela ficou me olhando assim, e aí veio a pandemia e a gente nunca mais falou. Entendi. Sabe, às vezes a gente se sente sozinha na sala de aula, sabe? Entendo. É complicado mesmo. Mas tá bom. Vocês querem... Gislaine... não, acho que é a professora... Maravilha. Pessoal, eu adoraria continuar, mas eu estou tentando não onerar muito o tempo de vocês, a gente já é 8 horas, e eu gostaria de finalizar, se ninguém tiver dado mais de contribuir, mas no futuro, o professor Gislaine, Daniel, né, a gente vai falar, mas aproveitando a oportunidade, se no futuro vocês se envolverem com algum problema dessa ordem, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, não tem problema, né? À distância a gente ajuda pouco, mas a gente ajuda, né? Dando um exemplo da professora Gislaine, que falou de robótica, pode entrar em contato, professora Vivian, de repente, que é a professora Anaí, que quer trabalhar alguma coisa relacionada na área de português, na área de artes, que nem a professora Vivian, envolvendo alguma área tecnológica, no futuro pode procurar. Aí a gente chama a professora Aline também, ó. Pode me chamar também, que a gente cria aí. Isso, e não fiquem presos só nesses encontros aqui para vocês conversarem. Vocês podem trocar insights também lá no Telegram, e vocês podem trocar contato e criar uma rede particular entre vocês mesmos, né? E assim a gente vai tocando. Eu também faço muito isso. Tudo bem? Maravilha. Pessoal, então,
bom final de noite para todos nós, ótimo final de semana para a gente. Vejo vocês, então, semana que vem, tá bom? Muito obrigado de novo vocês terem vindo, tá? Tchau, tchau para vocês. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Até. Interrompeu a gravação.